copiar nada, tá? Vou te mandar lá. Ok. Outra coisa também, tá vendo essas 3 bolinhas do lado do telefone vermelho ali no Google Meet? Sim. Pode clicar nelas, clica em alterar esquema e depois clica em destaque. Acho que é isso. Ok. Certo, a Já tela está. ficou um pouquinho maior, beleza. Agora, com isso em mente, vamos ver os exercícios aqui. Aqui nós temos uma função parametrizada, né? Porque tem 3 termos em função de t. Tá pedindo o domínio, que são os valores que tu pode jogar na função, e o limite. Essa aqui tu conseguiria fazer? Termino o seu domínio. Calcular o limite. Acho que sim. Acho que sim. Não senti muita Já. segurança, hein? Vamos tentar fazer então rapidinho essa aqui, beleza? Só para poder localizar o que tu sabe, já o que tu não sabe, etc. Isto é o seguinte. Eu já fiz estas coisas para aí umas 2 ou 3 vezes, mas isto fica com um bloqueio mental e apaga-se da minha cabeça. Não consigo fixar. Portanto, Normal. mais, É uma coisa mais que a vale gente usa começar. pouco, né? Não é que nem derivada, assim, que a gente vê o tempo todo e daí não esquece, não é mesmo? Então, são coisas que a gente usa pouco e acaba esquecendo, natural. Eu também. Tu acha que se eu não desse aula de limite de 2 variáveis, eu ia lembrar de como faz? Eu não ia lembrar de como faz. Não usa pra nada. É, é verdade. A parte do domínio eu sei fazer. Pronto, é só ver os pontos de exclusão. No caso, por exemplo, nesta parte aqui inicial, temos t tem de ser diferente de zero, t tem de ser maior do que 1, por causa do logaritmo. Portanto, fica-se com t entre 1 e mais infinito. Ou qualquer coisa assim. Tem que cuidar com o t dividindo, né? Porque t não pode dividir, zero não pode dividir, né? Exato, mas também como se. Então é isso. Eu vi aqui menos era mais. Sim, é entre zero e mais infinito. Porque o Uhum. logaritmo também não pode ser zero ou menor do que zero. Não pode ser menor do que zero, portanto t também tem de ser superior a menos um, mas como t tem de ser superior a zero, não interessa. Exato. Aqui tem que resolver o limite. Realmente não é um dos limites mais simpáticos que eu já peguei para fazer, mas vamos resolver um a um, né? Sim, tem de se resolver um de cada vez, não é? Basicamente. Isso. Então, log de 1 mais t sobre t. Bem, se a gente simplesmente jogar t igual a zero, vai dar indeterminação, né? Vai dar 0 sobre 0. Porque log de 1 é 0. Então vai ficar 0 sobre 0. Não é mesmo? Uhum. Portanto, a gente pode usar L'Hopital, né? L'Hopital é uma boa aqui. Você conhece a técnica de L'Hopital? L'Hopital? É. Não, eu não conheço. L'Hopital é a melhor técnica para resolver. L'Hopital, sim, L'Hopital é a derivada a derivada de uma função que é uma fração é igual à derivada dos componentes da fração divididos. Isso, se tu quer achar o limite, né, de uma função que é uma fração, tu pode derivar em cima e embaixo, exatamente. Uhum. E como eu acredito que esse log aqui seja o ln, né, então a derivada do ln é a derivada do que está dentro dividido sobre o que está dentro. Uhum. Esse log aqui você chama um log que nós chamamos aqui de ln, né? Esse aqui é o logaritmo Se- natural para vocês. A, A co- base é e aqui, né? a coisa mais chata é que isso varia de cadeira para cadeira. Portanto, cadeiras de matemática chamam o log de E log, cadeiras de física chamam ao log de 10 log e usam ln. Isto é, isto é mesmo só. Há muita arrogância intelectual aqui uh, nestas faculdades, pelo que eu noto. Eu vou te Há falar que no Brasil, né, é tudo ln, seja para matemática, seja para física, quando a base é e, né? E as outras coisas tu vai colocar o número. Esse log sem nada seria o log 10 aqui no Brasil, no log de base 10. Mas, se você utilizar o Wolfram, por exemplo, não sei se tu conhece o Wolfram. Conhece o sim, Wolfram? Pois é. Wolfram O Alpha e o Wolfram, matemática. ele considera que o log normal, né? Esse log aqui é log de E, log da base E. Então é natural essas diferenças de convenção, bem natural.
Certo, então agora nós notamos que ao fazer a derivada em cima e embaixo, sumiu a indeterminação, não é mesmo? Porque vai ficar 1 sobre 1 mais t, se nós colocarmos o zero aqui, o limite é 1. Pronto, resolvido o primeiro limite. Tudo bem até aí? Sim, tudo ótimo. Perfeito. O, se- o segundo também é. O segundo acho que se consegue fazer bem Consegue fazer isso aqui? Isso aqui tem uma separando. técnica especial para fazer. Sim, Tu esse conhece a aí. técnica do conjugado? Acho que é Sim, conjugado aqui. sim, multiplicar em baixo pelo conjugado para tirar aqui a raiz. Você está muito bem na matéria. Essa parte aqui está tranquila para ti, então. É a parte Eu, introdutória, né? Qual que é a parte que tu sente mais dificuldade na matéria? é a parte de realmente fazer o exame, porque eu não tenho isto, eu não tenho isto automatizado o suficiente para depois chegar ao exame e perceber as partes que não estão lá bem. Depois de fazer, eu só quero fazer uns exercícios também para. Porque o maior problema é que a maior parte dos exercícios não tem. hum, a maior parte dos exercícios não tem soluções e os que têm não têm explicações. Pô, daí é E, e ruim, né? mesmo nós nas, e mesmo nós nas aulas não fazemos exercícios todos. Por isso o que É, acaba por acontecer dificilmente é na que eu. faculdade o professor faz muito exemplo e deixa tempo para os alunos fazer exercício, né? Não, é suposto nós fazemos em casa os exercícios que não são feitos na aula. O problema é se nós não sabemos quais é que são os exercícios, se, Pois é, se não temos soluções, não dá muito jeito. certo. Tem algum exercício específico que tu queira ver? Assim, nessas situações, como a aula é num nível um pouco acima, né, eu gosto que o aluno sempre me envie com alguma antecedência para poder dar uma preparada, né? Porque ninguém é de ferro, às vezes a gente não consegue fazer a conta, não é mesmo? Uh, Mas se tu tiver algum interessante, a gente pode ir direto para ele. esta semana não, porque eu estou um bocado ocupado com o meu estágio, ainda não tive tempo para começar a ver, vou começar a partir da próxima semana, mas eu na próxima semana posso mandar-lhe exercícios que tenha dúvidas e focamos-nos nesses. Certo. Mas das vezes que tu tentou fazer essa matéria, tu lembra a disciplina a parte do conteúdo que foi mais complicado, algo assim? Hum, curvas e parametrizações, sem dúvida. Ah, Isso nunca me entrou bem na cabeça. isso aparece em cálculo 2 mesmo, para vocês, né? Normalmente aqui a gente não vê isso em cálculo 2, é em cálculo 3. Exato. Para parametrizar as curvas não são coisas muito simpáticas mesmo. Elas são bem frustrantes. Isso me lembra uma coisa. Eu tenho um conteúdo também da Universidade de Lisboa, onde o professor parametriza um monte de prova, de curvas. Só deixa eu encontrar ela aqui. Eu fiz backup disso aqui. Vasco, equações diferenciais. Beleza. Eu vou até te mandar todos esses arquivos depois, porque é aí da tua faculdade mesmo. Então, deixa eu abrir aqui. Superfícies integrais de superfície. Bem, eu acho que ele era da Universidade de Lisboa, pelo que me falou. Ou era do Porto, não sei, alguma coisa assim. Ó, deixa eu abrir para você aqui. Eita, acho que travou aqui o navegador. Só um segundo, tá? Vou ter que fechar e abrir de novo rapidinho. Não há problema. Certo, deixa eu abrir lá. Aqui, ó. A gente pode seguir o conteúdo aqui. Bem, para começar, né? Só para dar uma introdução para tu se sentir um pouco mais tranquilo quanto a essa matéria mais difícil aqui. Tá? Até porque ela é bem diferente das outras, né? O aquela Sim, conta que eu estava fazendo agora há pouco não tem muito a ver com isso aqui, não é mesmo? pois não. Eu posso te mandar bastante conteúdo envolvendo essa parte da matéria aqui, eventualmente. Por hora, vamos ler o conteúdo aí do rapaz da mesma faculdade que você. Esse aqui é conteúdo de Portugal. Então, beleza, né? A gente tem curvas e superfícies, né? Então, que aqui já é superfície. Não, aqui é curva, né? A gente começa com curva. Beleza.
Para entender a superfície, que é a parte mais complexa, a gente tem que ver curvas primeiro. Então, vão haver vários tipos de curva que, de certa forma, a gente tem que parametrizar. Por mais que, num primeiro momento, essa parametrização pareça complicada, na realidade ela não é. Por exemplo, isso aqui, né? Está dizendo que é a parametrização da reta. E Sim. aqui é o P1, aqui é o P2, mas na prática, cara, o que a gente está acostumado a fazer para uma reta é simplesmente a equação y igual a ax mais b. Lembra disso? Sim. Pois é. Nós usamos mx mais b, acredito eu. Mx, isso mesmo. A grande questão é o seguinte: se você dizer que o x é o parâmetro, ou seja, x igual a t, você acabou de parametrizar a reta. Porque você pode dizer, então, que uma equação paramétrica para a reta é x igual a t e y igual a at mais b. Pronto. É assim que se parametriza. Você, claro, para uma fácil como essa, né? Para funções é muito fácil parametrizar. Qualquer função que tu quiser, é só no lugar do x tu colocar t e pronto, tá parametrizada. Se aparecer uma parábola, aparecer uma reta, aparecer qualquer coisa que tu consiga descrever como uma função, é assim que faz, tá? É só chamar o x de t. O problema é que nessa parte do assunto, algumas curvas não são funções, como por exemplo a circunferência, né? Isso aqui não é uma função. Não tem como descrever uma circunferência como uma função. Ela não passa no teste da reta vertical. Não sei se tu conhece esse teste. Já ouviu falar? Acho que não, não. O teste da reta vertical é assim: qualquer curva, se tu passar uma reta vertical nela e ela cruzar dois pontos da curva, significa que não é possível escrevê-la como uma função. Não é possível escrever como um y de alguma coisa de x. É impossível. E a gente percebe isso quando vai fazer a equação de uma circunferência, porque a gente tem aquele mais ou menos a raiz, né? Mais ou menos a raiz do x menos o raio, um negócio assim, né? Quando a gente tem a circunferência. Então, a gente precisa de uma técnica especial. Normalmente a técnica está associada em converter para coordenadas polares. Acredito que tu lembre um pouco das coordenadas polares, né? Que Sim, é. eu tenho de saber muito disso para o meu estágio. Ah, Que R legal. igual R igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, sendo que o ângulo é igual à tangente de y dividido por x, acho eu. Tangente menos Isso. 1 de y dividido por x. Dá para pensar dessa forma. A forma mais rápida é já tu identificar o que é x e o que é y, né? X é igual a r cosseno θ e y é igual a r E seno y θ. igual a R seno θ. Sim. Isso aí. Então, com x e y, vamos dizer assim, parametrizados, está resolvido o problema. Pronto. Então, aqui a parametrização de uma circunferência é simplesmente isso. Qualquer ponto dela tu pode descrever dessa forma. Tá resolvido. Claro que tu vai ter algumas outras curvas um pouco mais esquisitas, né? Mas isso aparece com frequência no cálculo. Espirais, Sim. algumas coisas tem que decorar. Tipo, isso é o triste aqui, né? Tu tem que decorar às vezes. Não tem muito o que fazer, é decorar, cara. É uma parte da matemática avançada que tu é obrigado a decorar algumas soluções. Então, espiral, t cosseno t, t seno t. Isso aqui é uma curva, porque apesar de ter três dimensões, ela é uma linha só, né? Ela é um objeto de duas dimensões. Então, cosseno t, seno t, formando círculos, né? Porque cosseno t e seno t, você acabou de ver que são círculos, né? Mas subindo. Então, você vai ter t aqui indicando a subida. Né? Se eu ver a Uhum. projeção disso aqui, eu vou ver um círculo, né? Se eu olhar por cima, o círculo está aqui, cosseno t, seno t. Mas como eu sei que ela sobe, tem que ter esse t aqui, fazendo ela subir a cada passo. Tu conhece o GeoGebra? Sim, conheço. O GeoGebra fica bem legal ver esse tipo de curva, né? É bem interessante. Deixa eu te mostrar lá essa curva. Opa, não é possível compartilhar minha tela, que é isso? Não é possível compartilhar a tela com esse navegador. Cara, tava compartilhando até agora, né? E agora tá aparecendo isso, não é possível compartilhar a tela. Deixa eu fechar e abrir de novo, desculpa mesmo, tá? Não sei o que tá Sem acontecendo, acabou de problema. acontecer isso. Caramba.
É o recorde de problemas numa mesma aula. Nunca aconteceu isso. Ó, tá aí. Agora tá funcionando, né? Olha só que esquisito. Tá me ouvindo, Mário? Mário? Alô? Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Meu Deus, muitos problemas. Que é isso? Olá, Mário. Olá, desculpa, a minha net foi-se abaixo. Acontece, meu, quantos problemas, hein? Exato. Cara, eu juro pra você, eu dou umas 10 aulas por dia. Primeira vez que acontece tanto problema de uma vez, assim, numa aula. Mas tudo bem, eu abri o GeoGebra e já plotei a curva aqui, olha só. É aquela hélice mesmo, né? Claro que aqui tá Sim. meio. Mas se a gente olhar por cima, é um círculo, Uhum. né? Então, é o que nós temos. Aquilo é uma projeção, né? Aqui ela tá plotando só até 2π, mas a gente pode plotar até. Bem, daí tem que fazer a mudança aqui, o coisa é cheio das frescuras, né? Esse GeoGebra aqui, se tu faz alguma coisa errada, já erra, já muda tudo, já. Aqui, veja, eu aumentei um pouco ali o domínio da função e a curva aumentou, né? Tá vendo? Então é isso mesmo, cara. Quando a gente tem uma situação como essa, nós temos que observar detalhes da função. É uma hélice, beleza. Mas a projeção dela no plano z igual a zero é uma circunferência. Então isso nos ajuda a perceber qual vai ser a parametrização. Muito bem. Uhum. Portanto, neste caso, temos uma curva é seno t cosseno t, isso já é parametrização? Isso já está parametrizada. Ok. A nossa elipse está parametrizada. Ela tem a equação dela em coordenadas cartesianas é absurdamente bizarra, né? Mas tu pode escrever isso aí como uma função também. A gente aprende isso em geometria analítica. É um exponencial isso aí. Só que é um exponencial todo diferentão, lá com um número complexo e tal. Bem, segmentos de hélice, né? Tu nota que o raio vai aumentando. Então tu tem que indicar. Veja, o raio aumenta. Concorda comigo que o raio está aumentando? Então, o que aumenta o raio na expressão vai ter que carregar a variação, que no caso é o t. Então não vai ser um r constante na frente dos senos e dos cossenos. Vai ter o t também. Aí, ó. Uhum. É isso ao Porque passo. à medida que o tempo vai aumentando, o raio aumenta também. Exatamente. Aqui nós temos uma rosácea, que é uma outra curva que aparece com alguma frequência para calcular áreas, né, coisas do gênero. Apesar dela ser uma rosácea bem esquisita, que normalmente as rosáceas são mais bonitinhas, tem mais pétalas. Aqui só tem 2 pétalas. Então, tu vê um negócio, parece 2 ovos juntos assim, você coloca essa parametrização, beleza? Normalmente no cálculo 2, no cálculo 3, nós temos que fazer a derivada dessas funções que a gente parametriza, porque lá na integral
de superfície, na integral de curva, aparece a derivada. Né? A integral de caminho, né, de linha, eu não sei como você chama aí. Aqui também tem, aqui no Brasil tem muitos nomes para essa integral, que nos dá a ação de um campo num caminho, né? A gente chama de linha, integral de caminho. Sim, nós chamamos também, se é o que eu estou a pensar, chamamos integral de linha, ou integral de campo, ou até integral fechada, acho eu. Isso aí. Então perceba que a rosácea ela tem essa expressãozinha aqui, R igual a cosseno ao quadrado de t, né? Se nós estivéssemos em coordenadas polares. Aqui nós usamos do fato das coordenadas polares para parametrizar, então ajuda bastante juntar essas duas ideias. Aqui uma rosácea de 4 pétalas, aqui já bem mais legal. Né? A quantidade de pétalas é dada pelo argumento do cosseno aqui dentro, né? Então, se tu tem 4 pétalas é porque o teu cosseno é 2, então sempre dobra, né? O argumento ali dobra a quantidade de pétalas. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, o que acontece, né? Nós, naturalmente, sabemos calcular o comprimento de algo, caso esse algo seja reto, né? Nós temos algumas aproximações de comprimento quando a gente fala da circunferência, por exemplo, né? É até fácil calcular o perímetro de uma circunferência porque a gente conhece a equação da circunferência, 2πr. Porém, existem algumas figuras que o comprimento não é muito fácil de calcular. Então, portanto, a gente tem que utilizar integrais. Da mesma forma que a gente usa integrais para calcular áreas abaixo das curvas, a gente pode usá-las para calcular o comprimento de pedaços de curva. Né? A ideia parte da mesma ideia da integral. Né? Eu ponho alguns pontos na minha curva e vou fazendo retas que ligam esses pontos. Quanto mais pontos eu tiver, mais preciso vai ficar o comprimento. Então, eu tendo a quantidade de pontos a infinito. A ideia é essa. Uhum. Se tivesse infinitos pontos, eu teria exatamente, e somasse o comprimento entre cada um deles, eu teria exatamente o comprimento do fio. Portanto, Transforma-se o somatório no integral. exatamente. E daí a gente chega nesse integral aqui, ó, que funciona muito bem quando a gente parametriza. Então, AB, a função, a gente já vai conversar sobre essa função, vezes o módulo da derivada da parametrização. Ok? Então, muito bem. Se não tivesse esse cara aqui, se isso aqui fosse 1, né, por exemplo, e a gente só tivesse calculando, então, o módulo da derivada da parametrização, nós encontraríamos o comprimento do fio. Só que ocorre que, às vezes, nós temos uma integral de caminho, né, que tem uma função dentro. Uma integral de função escalar ou de função vetorial, que seja. Essa função, ela vai dar uma característica que está ocorrendo no caminho. Isso aparece muito na física, né? Tu faz engenharia física... engenharia biofísica? O que tu falou que faz mesmo? Biomédica e biofísica, mas sim, é Biomédica e muito biofísica. parecido com a engenharia física, é só mais virado para a biologia. Entendi. Pois é, então se tu já estudou física, se tu fez física geral 1, tu provavelmente já viu o trabalho lá, né? Sim, sim. Eu estou no terceiro, eu estou no terceiro ano do curso. Eu só preciso mesmo de fazer estas porcarias de cadeiras para acabar o curso. Por isso eu tenho é a coisa parva. Eu já fiz as cadeiras que dependem supostamente desta para Só sobrou entender a essa, né? matemática. Portanto, Ai, velho, acho que tu tá na mesma situação do Vasco. Me diz uma coisa, deixa eu ver se é a mesma situação dele. Você tem uma prova que, assim, apesar das notas que você tira durante o semestre, você é obrigado a tirar pelo menos 5 numa prova. É assim que funciona, hein? mais do que 5, não. Quem me dera ser 5. Não, o nosso, nos casos onde temos, nestas cadeiras de matemática, os testes que fazemos ao longo do ano valem, no total, 20% da nota. Só. São mini testes. Portanto, tem de se ter pelo menos 8,5 para se passar. Isso é se fizer os testes. Caraca. É a mesma situação do Vasco. Muito pesado, cara. Ele até desistiu, coitado. Ele fechou assim umas aulas comigo e pensou assim, não, eu preciso estudar pelo menos um ano para entender bem essa matéria. É bem complicado mesmo aí, cara. Nossa. É assim. Mas tudo bem, gente, tá aí para aprender, né?
Exato, por isso é que eu comecei a fazer com antecedência, porque eu já experimentei ter explicações, eu já experimentei rever eu e depois ter explicações 1 mês e meio ou 2 meses antes do exame e nunca resulta, porque basicamente o que eu preciso é que alguém me dê me dê estas coisas em condições, porque as aulas não são muito bem dadas. Sim. Eu entendo completamente. Aí a aula é complicada, o professor não volta para explicar determinadas coisas, né? E, pô, cara, é complicado, então tem que estudar bastante. A gente fez várias questões aqui que os professores de matemática da tua faculdade propõem, elas são bem pesadas mesmo. Mas tudo bem. Como é a nossa primeira aula, a gente está só, né, conhecendo as coisas aos poucos aqui. Eu tenho que ver também o que tu já sabe, etc. Bem, eu falei do trabalho, né? O trabalho a gente aprende na escola, lá no secundário, que é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre elas, né? Tudo bem, isso não está errado. Só que naquela situação a gente está falando de trabalhos e forças, em especial o caminho é reto, né? Aqui o caminho pode não ser reto, né? A gente pode ter umas curvas esquisitas assim. Então, em cada ponto da curva, uma vez que o trabalho pode mudar no decorrer do trajeto, mediante a posição que tu tem, tu vai ter que fazer uma integral para fazer a soma de cada trabalho em cada ponto. Sendo assim, né, como a relação entre o trabalho e o ponto tem importância, tu é obrigado a trabalhar com uma integral parametrizada. Então tem situações que tu não tem como fugir dela, né? A situação do trabalho na física é uma, por exemplo. E se tu quiser também encontrar comprimentos e coisas do gênero, né, é só com integrais assim, certo? Então é mais ou menos o que ele está mostrando aqui. Beleza. Aqui ele está falando de uma função, de funções, que essas integrais podem ser funções escalares e funções vetoriais, né? Aqui a gente está falando de uma função vetorial. Então aqui nesse caso, que o f é uma função vetorial, tal qual a integral do trabalho, onde a força é um vetor, é o vetor força, produto escalar, com a derivada do vetor parametrizado, do caminho Uhum. parametrizado. Note que aqui não era vetor, né? Por isso que tinha módulo. Então tem esses dois tipos de integral. Cuidado, tá? É muito comum confundir. Um com vetor e outro com módulo. Exato. São duas situações diferentes. Então, bem, essa é a breve introdução que ele dá de curvas, né? Depois ele já começa a debulhar a superfície. Eu, quando estava ensinando Vasco, falei, pô, isso aqui não é possível, é muito pouco para entender bem, né? Portanto, me diz uma coisa, o professor propõe algum livro para vocês aí? Alguns sim, mas está aqui, programa e bibliografia, já não me lembro bem. Ahm, pronto. Aliás, eu até lhe vou mandar diretamente Bem, isto. eu tenho os livros, não precisa se preocupar. Com certeza eu tenho o livro que ele usa. Mas eu não queria te mostrar por A livro. coisa é que eles não, eles basicamente usa-se muitos poucos livros, elas não usam muitos livros, é do género, usam a sebenta delas, são duas professoras, por alguma razão que eu ainda nem percebi nesta cadeira, a primeira metade é dada por uma professora, a segunda metade é dada por outra. Aham. Não, não sei porquê. Ahm, mas eles dão referências a imensos livros, mas eles raramente são usados. E eu, pela minha experiência pessoal, eu não tenho muito jeito para ler estes livros. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Eu peguei uns slides maravilhosos, com um monte de exemplos e muito direto ao ponto. O problema de quem não gosta de ler livro, e eu entro nesse ponto, quanto a livro de matemática, é que tem muita matematiquez inútil, né? Que não nos ajuda a resolver um problema, certo? Um monte de Pois, o meu detalhes. problema com estes livros de matemática, eu até sou uma pessoa, gosto imenso de ler, eu gosto de ler artigos científicos, mas o problema com esses livros de matemática para mim é que passam montes de tempo a falar absoluto nonsense, mas a explicar o conceito é quase nada. Portanto, tem uma enorme. São, cada página tem para aí 2 ou 3 frases de conteúdo útil. E depois eu estou a ler aquilo e o meu cérebro Sim, recusa-se a processar. é exatamente isso. Falou tudo. E em especial, esses livros que eu estou lendo aqui não são nem. O Stewart é bom até, só que é o último da lista. O Stewart é um livro que, assim, tem alguns exemplos.
o 7º livro lá da lista que tu me mandou. Mas esses slides aqui, cara, são muito melhores que livro para pessoas na tua situação, que não são matemáticos, tá? E eu acho então que eu tenho muito material para te mandar já, mas eu vou apontar a utilidade de cada um. Se tu quer aprender integrais de curvas, né, integrais de campo vetorial, de campo escalar sobre uma curva, ficar fazendo matematiquês, essas matematiquinhas teóricas inúteis, não vai te ajudar em nada a resolver problemas, em absolutamente nada. O que tu tem que fazer é decorar as parametrizações. É isso. Uma vez que tu decorou as parametrizações, 90% do problema está resolvido. Porque o resto é só tu saber integrar. E eu acredito que tu saiba integrar. Né? Fazer as integrazinhas da tabela de integrais lá e tal. Tranquilo, né? Então aqui tem muitos exemplos, por isso é muito bom. Beleza. Vamos ver aqui, olha só. Temos um campo vetorial, 2xy. E esse campo vetorial, ele pode ser uma força. Então essa força age sobre um caminho. O caminho que tu está seguindo. E o caminho, ele é dado por coordenada XY também. Certo? Então, a cada ponto que tu se move, tu vai ter uma força diferente agindo sobre ti. Como o trabalho é a força vezes o deslocamento em todos os pontos do teu movimento, tu vai ter que fazer uma integral, porque aqui tu vai ter várias forças e vários deslocamentos e várias posições diferentes. Então, essa é a motivação de usar a integral. Aqui ele explica o porquê disso de uma forma bem legal, né? Mas além de ele explicar as deduções das equações, ele te dá muitos exemplos também, né? Então aqui é a mesma coisa que a gente tinha acabado de ver, ó. Produto vetorial aqui vezes o negócio parametrizado, né? A curva parametrizada. Então, beleza, vamos lá. Nós queremos saber qual é a integral de caminho. Isso aqui, cara, normalmente significa um fluxo. Pode significar um fluxo matemático, né? Matemática, ela tem essa grandeza, fluxo. Então, isso aqui é um fluxo, tá bom? É um fluxo que ocorre numa curva. O fluxo deste campo vetorial agindo neste caminho. Agora eu vou te perguntar uma coisa, baseado naquilo que eu falei no começo da aula. Que tipo de curva tu acha que é isso aqui? Já está parametrizado. Mas que curva é essa aqui? Curva é essa? Qual curva é essa? Qual? Tt ao quadrado. Isto é uma parábola? Exato. Se x é t, então y é igual a x ao quadrado, é uma parábola. Exatamente. Viu como é muito fácil parametrizar funções? O problema é parametrizar curvas, né? Elipses, hiperboloides, essas coisas. Eu vou-lhe ser honesto. Eu nem me lembro nos exames, no contexto em qual a parametrização chega. Só me lembro que não consegui fazê-lo. Que é Vai chegar engraçado, os nesse exercícios contexto. uma pessoa até faz bem, Uhum. depois de saber uma coisa ou outra. Mas se for as mesmas questões que eu vi no exame do Vasco, eram bem parecidas com as questões da lista. O que eu tô Sim, achando, então, que é o seguinte, sabe o que tá acontecendo? A tua professora tá usando o material de outro professor para fazer a prova. Eu acho que é isso. é perfeitamente possível. Eu vou te mandar, então, a lista de exercícios do Vasco, e daí lá eu acho que tu vai ver que as questões são bem parecidas com a do exame. Porque as coisas que eu tava lendo naquela folha amarela que tu me mandou, são bem Sim. parecidas com as questões do Vasco. Bem parecidas. Hum. Só que é bem barra pesada aquelas questões, é bem difícil. Muito bem, então aqui a gente quer saber este fluxo, temos que resolver essa integral. Uma vez que já está parametrizado, é só derivar, né? A derivada é isso. Acredito que derivada para ti é tranquilo. Para conseguir fazer a integral, tu tem que parametrizar o campo vetorial também. Uma vez que a gente nota que x é t e y é t ao quadrado, é só fazer essa substituição. Então esse vetor aqui, parametrizado, virou esse. Uhum. A gente faz o produto escalar e chega num escalar. Tu só vai conseguir resolver a integral de um escalar, não existe integral de um vetor. Né? Então tu faz o produto escalar, vira um escalar e agora tu pode integrar. E tu vai integrar dentro do caminho que ele propôs. Esse aqui é um exemplo bem básico, né? Bem básico. Agora aqui já começa a ficar meio difícil, né? Certo? O que ocorre aqui, né, é que nós temos um r quadrado aqui embaixo, né, dessas componentes, e y e x aqui. Ele já deu a parametrização feita aqui nesta, né?
Cosseno de t, seno de t. Porque nós temos uma circunferência aqui, né? Então, tá tranquilo. Beleza. Daí é só resolver a integral. Existe uma outra notação aqui para esse conteúdo, que é a seguinte: às vezes tu vai ver problemas desse tipo aqui, olha só. Como se fossem duas integraizinhas. Só que tu vai ter que resolver parametrizado, por quê? Olha o bicho que tu tem que resolver aqui. É uma elipse. Né? E a elipse não é uma função. Não tem como tu escrever a equação de uma elipse isolando y. É impossível. Né? Então tu vai ter que resolver uma integral parametrizada também. Como é que nós parametrizamos uma elipse, né? Essa é uma grande pergunta. A circunferência é fácil porque o raio é sempre o mesmo, mas uma elipse tem raio variante, né? Então a parametrização para elipse, ela também é decorada. É assim que a gente faz. Olha só. Até eu lembro-me, tem dois raios. Como se tivessem dois raios. O raio do x é multiplicado pelo cosseno, o raio do y é multiplicado pelo seno. Exato, não é? Exatamente. Yes. Pesado, né? Pesado Exato. isso aí, cara. Bem, decorar até a elipse para mim é tranquilo, mas chegou em hiperboloides, essas coisas aí já começa a ficar tenso. Porque o problema não é bem a integral de linha, né? O problema é a integral de superfície. Eu tenho certeza que o teu problema é lá quando tu tem que parametrizar em duas componentes, né? No U e no V normalmente, o professor chama de U e V. Exato. Mas assim, para entender bem aquilo, tem que entender bem essa aqui primeiro, né? Portanto, eu acho que para uma aula introdutória é bom a gente rever essas coisas. Daí numa próxima aula a gente pega a parte de superfícies, que, cara, daí é tenso. Daí é bom a gente até fazer uma pesquisinha no Google antes com uma tabelona de superfícies parametrizadas. Porque se tentar tirar de cabeça na hora da prova, tu não vai conseguir, ninguém consegue. Tem que decorar, cara. Eu tenho até uma playlist no meu YouTube só disso, sabe? De superfícies decoradas, assim. Parametrização decorada. Posso te mandar depois também. Isso dava muito jeito. Isso é bom, né? Então tá. Nós temos então a parametrização feita. Assim, a gente olha, é óbvio, né? Mas quero ver fazer isso na hora da prova sozinho, sem saber de cor. Então tá aí. Muito bem. Agora o que acontece, né? Nossa integral era essa. Foi essa integral que ele pediu para resolver. Isso não é uma integral parametrizada. Então a gente precisa parametrizar. A ideia é o seguinte. Nós vamos, assim, pensando no ponto de vista do cálculo, nós temos que dividir e multiplicar por dt, né? Não tem dt aqui, não tem o t, não tem o parâmetro aqui. Então, se eu divido e se eu multiplico, fica desse jeito aqui, ó. dt, dt e o dt aqui fora. Certo? Então, né, se nós fizéssemos a distributiva, esses dt's se simplificariam todos e voltaria a ser o que está aqui. Mas nós queremos deixar a integral em termos de dt, porque nós queremos parametrizá-la. Então, feito isso, o cara substituiu o y e o x aqui, né? Y e x, estes y e x aqui. E note o seguinte, né? Apareceu dx, dt, dy, dt. O que é esses caras? São as derivadas da parametrização. Então, qual que é a derivada do cosseno? É seno, não é? Então, aqui ficaria menos 2 seno de t. Por isso que apareceu esse sinal aqui. O professor copiou errado aqui. Não era para ter esse sinal aqui em cima. É só aqui o sinal. É um errinho de digitação. E aqui também. Então, né? Feito. Então, quando aparecer desse jeito, você já sabe. Beleza. É só fazer dessa maneira. Só fazer dessa maneira aí. Dividir e multiplicar por dt. Pronto. Apareceu a derivada, apareceu a parametrização, que é o que a gente espera numa integral de caminho. Agora, vamos ver este outro caso aqui, né? Outro problema como esse, onde não aparece o dt explicitamente, mas nós já temos a parametrização. Que bicho que é esse aqui? Isso aqui é uma reta. É uma reta num determinado plano. Como é que eu sei isso? O z não varia. Z é sempre 1. Então, estou falando do plano z igual a 1. E aqui eu estou falando de t e aqui de 2t. Então, x igual a t, y igual a 2x. É uma reta. Legal, né?
Então, uma hora que tu vê bastante, tu vai ver bastante exemplos, né? Você pega o jeito de saber qual curva é já de cara. E aqui a integralzinha é bem banana, né? Bem simples. Beleza. Esse negócio de mudança de parâmetro aqui eu acho meio inútil. Não nos ajuda em muitas coisas. Tem a ver com o sentido da integração, que não importa muito pra gente aqui. O que nós estamos querendo ver hoje é outra coisa. Beleza. Daí ele define essas funções dadas em classes, né? Ele define a classe C1, a classe C2. Acho que tu já ouviu falar dessa nomenclatura aí. Dependendo da classe que tu tem, tu vai poder Sim, fazer ou não determinada integral. É isso. sim. Isso, C1 significa que se pode integrar uma vez, C2 duas vezes. Derivar. É derivar, não é? Derivar. Isso aí. Sim. Então, beleza. Outro exemplinho aqui para nós, ó. Note que agora nós temos uma função tanto especial na parametrização aqui, que é módulo de t. Isso acontece com muita frequência para confundir os alunos que querem só pegar a coisa pronta e integrar, né? Pega uma funçãozinha pronta e integra, sabe? Quer fazer mecanicamente. Aqui tu tem que fazer alguma análise. Por quê? Uma vez que tu tem módulo, o que vai acontecer, né? O módulo ele serve para deixar tudo que há dentro dele positivo. E se você notar, nós temos uma região de integração que tem uma parte negativa, não é mesmo? Sim. Portanto, se tu parar para pensar, né, isso aqui novamente é uma reta. X igual a t, y igual a módulo de x. É Então é uma uma reta reta. é uma reta que faz um V. Exato. É o famoso módulo, né? Uhum. E, né, vendo dessa forma fica mais fácil. Por quê? Porque tu nota que existem dois caminhos, né? A parametrização nos foi dada desse jeito, mas não significa que a gente tem que seguir ela para resolver a conta. E, por sinal, não vai dar para seguir ela. Né? A gente vai ter que quebrar em duas integrais. Aqui ele errou de novo, que era para ser gama 2 aqui. Gama 1 é de t a menos t, por quê? Porque a gente está pegando a região ali da integração de menos 1 a 0, a região negativa. Então, quando eu estou pegando a região negativa, eu tenho que chamar o t de menos t. Porque se eu chamar de t normal, eu teria uma curva aqui para baixo, né? Uma reta negativa. E como é módulo, né? Módulo nunca é negativo. Então, ficou positivo aqui. E daí, passando de t igual a zero, nós temos essa parte aqui positiva. Então, tu tem duas retas, né? Daí tu vai fazer a integral separada, quebrada em duas regiões. Uhum. Tranquilo, né? Bem tranquilo. Quando a gente para ver, assim, fica bem tranquilo. Então, essa quebra de regiões é algo bem comum. Por exemplo, aqui nessa, olha só. Né? Tu também tem duas regiões. Não tem como tu descrever esse caminho com uma parametrização só. É isso que eu quero dizer. Tem vezes que tu tem que ter mais de uma parametrização, entendeu? Sim. Então aqui nós temos Tem que essa ter primeira duas, pelo parametrização. menos. Isso. Então como é que fica a nossa primeira parametrização? 2t e 0. Por quê? Porque o y é sempre 0. E o t vai variando aqui. Certo? A gente quis variar de 0 a 1, mas poderia ter chamado de t e variar de 0 a 2. Poderia também. Vai ao gosto do freguês, entendeu? E aqui é a mesma coisa, ó. A curva 2, que é essa vertical, é 2 sempre para x e t, indo de 0 a 1. Beleza? Sim. E aqui é Bom, só fazer a integral de novo. Bem tranquilo. Bem, cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Agora eu vou te deixar dando uma pensada em como parametrizar e como começar essa integral. Se tu puder, nesses minutinhos aí, escrever a parametrização, escrever a integral que tu resolveria aqui, seria bem legal. Já volto, tá? Só um Eu segundo. Oi, agora, digo. eu teria de ir agora, porque como eu disse, hoje já tenho outras coisas que tenho de fazer imediatamente. Ah,